Oi, pessoal. O livro de Salomão mostra um episódio onde a Sulamita, amada do Salomão, ela está deitada já na sua cama e seu coração está em estado de espera e de repente o seu amado aparece e bate na porta e pede para ela abrir. Ela então diz para ele: olha, eu já me banhei, já me lavei, já me troquei e vou ter que sujar meus pés de novo, vou ter que colocar os pés no chão de novo para abrir para você. E então ele vai embora e ela tardiamente vai atrás dele. E é interessante como isso é um paralelo com a igreja nos nossos dias. Uma igreja que está deitada confortavelmente na sua cama, confortavelmente dentro da sua realidade, entre aspas, religiosa, dentro dos seus cultos, suas reuniões, mesmo reuniões de avivamento, e que tem medo de sujar os pés, enquanto Jesus está chamando para que a gente suje os nossos pés, para que a gente se comprometa com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o indefeso, com aqueles que não têm uma voz na nossa nação. E o chamado do Senhor continua para nós, o chamado do Senhor continua para essa igreja adormecida. E de acordo com as coisas que a gente fica sabendo, que a gente tem acesso, com as notícias e as realidades do Brasil, às quais a gente passa a ter acesso. A gente já não consegue mais se limitar a ficar debatendo ideologias na internet, debatendo e rebatendo ideologias. As ideologias, elas têm um valor apenas para a vaidade. E elas servem exatamente para satisfazer a vaidade humana e a necessidade que a gente tem de ser visto e de ser ouvido como alguém que é inteligente, que é politicamente informado, bem informado. Mas isso só faz bem para a nossa vaidade, porque isso não gera nenhuma espécie de mudança naquilo que realmente precisa ser mudado. Isso não supre a necessidade do pobre, isso não defende o indefeso, isso não faz absolutamente nada em relação àquilo que é necessidade iminente nos nossos dias. A gente teve acesso a cenas e a informações no dia de ontem em relação a direitos humanos no Brasil. E eu estou absolutamente chocada com cenas que eu vi, com informações que eu tive. E a conclusão que eu chego é que nós, como igreja, não podemos mais nos limitar a debater ideologias. Enquanto a gente debate ideologias, enquanto a gente briga um com o outro, enquanto a gente se divide como igreja, enquanto o nosso orgulho se exalta um contra o outro. Tem pessoas morrendo, tem bebês sendo mortos, tem crianças sendo violentadas, sendo usadas da pior forma possível, tem coisas, verdadeiras atrocidades acontecendo, enquanto a nossa vaidade é insuflada pelas nossas discussões. E eu quero encorajar você, Igreja de Jesus no Brasil, a não se deixar
limitar por discussões de internet que não vão levar a coisa alguma. Tem vidas lá fora que precisam da gente. Tem gente pelas quais a gente pode fazer se a gente simplesmente sair da nossa caminha confortável, sair da nossa comodidade atrás dessa telinha aqui e começar a exercer, a praticar o ministério de Jesus. A Bíblia nos diz sobre Jesus no livro de Atos que ele andou por toda parte. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, expulsando demônios, libertando os oprimidos de Satanás, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos. Ele andou por toda parte, fazendo o bem. Até quando o Senhor vai bater na nossa porta, Igreja Brasileira? Até quando nós vamos ouvir o chamado do Senhor? E vamos simplesmente nos limitar a debatermos, a nos gladiarmos, como crianças nas praças, né? Como Jesus disse. Gritarmos uns aos outros. Eu toquei flauta, você não dançou. Eu falei um lamento, você não chorou. Até quando nós vamos ser como crianças que brigam uns com os outros, mas que não se comprometem com a verdade de Deus? E a verdade de Deus, ela é prática. O evangelho é prático. Aqueles que têm viajado por esse país, pelos lugares mais pobres e necessitados dessa nação, sabem exatamente do que eu estou falando. E entendem. Eu creio que a igreja entende a linguagem do Espírito. A igreja entende qual é a linguagem que o Senhor está usando nesses tempos. Existem pessoas, existe um nível de maldade que nós desconhecemos dentro das quatro paredes da igreja. A maldade humana, ela chega a extremos que nós não imaginamos. E a gente não pode simplesmente não fazer nada. É tempo da gente se levantar e usar aquilo que está ao nosso alcance para mobilizar a nação brasileira, mobilizar a igreja, para se levantar, para se voluntariar, para ir onde a gente precisa ir, fazer o que a gente precisa fazer. Cuidar dos nossos pobres, cuidar dos nossos pequenos, a cuidar das nossas crianças. Eu sou mãe. E é muito difícil poder ver algumas coisas que eu vi ontem. É muito complicado ver a vida humana não valendo nada na mão de criminosos, na mão de monstros, monstruosidades. Que a gente se levante. O Senhor conta conosco, não apenas para orarmos dentro do nosso quartinho confortável, não apenas dentro das nossas conferências, mas o Senhor conta conosco para ir onde muita gente não está afim de ir, onde nem políticos vão, onde a imprensa não vai. A igreja precisa ir. A igreja precisa fazer aquilo que está ao seu alcance, levar o reino de Deus e a sua justiça àqueles que realmente precisam. Que venha o reino do Senhor.